Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula, né? Nesta aula eu vou estar lembrando um pouco do que eu falei na primeira aula, né? Se você assistiu o meu vídeo ou se você não assistiu, dá tempo ainda, corre lá que eu vou pedir para o meu assistente que né, ele deixar na descrição aí para você assistir o primeiro vídeo. Mas se você não assistiu ainda, eu vou estar lembrando aqui mais ou menos o que eu falei no primeiro vídeo, que é muito importante você ouvir a sua cliente para você fazer um design personalizado. E também você deve ouvir a história da sua cliente para você criar um designer na sua cliente, ok? Então, ouvir a história e ouvir a sua cliente é muito importante. E dentro de ouvir, você já está fazendo automaticamente uma entrevista com ela. Lembrando que eu falei nesse vídeo lá atrás que a entrevista não precisa ser uma entrevista tão longa, ok, pessoal? Mas nesse vídeo, hoje, nessa aula, eu vou estar falando para vocês algo muito importante, que é o segundo passo. Na verdade, é a segunda caminhada que você vai ter, é o segundo caminho que você vai ter para você fazer um design de sobrancelha com a técnica mão livre em 7 minutos. Dependendo da sua prática, pode chegar até menos. Você vai criar um design em 7 minutos. Felipe, é só o design simples? Não, você vai criar um design e ainda fazer uma rena. Fazer um design com rena em 7 minutos. É possível fazer isso. Eu não estou querendo dizer que a primeira vez você vai fazer isso. Mas eu estou querendo dizer que é possível com a técnica mãos livres você fazer um design de sobrancelha, criar um design de sobrancelha, personalizar um design de sobrancelha em apenas 7 minutos. Não é só uma sobrancelha, são as duas sobrancelhas que você vai fazer em exatamente 7 minutos ou menos, ok? Por que eu estou falando isso? Felipe, eu não quero fazer uma sobrancelha com rapidez. Eu não estou falando que você vai fazer a sobrancelha com pressa, com rapidez. Eu estou querendo te dizer que se você não otimizar o seu tempo hoje, ficará difícil amanhã você ter uma agenda lotada. É impossível você ter uma agenda lotada se você não tiver tempo. Porque quanto mais pessoas você tem, mais tempo você tem que ter. Se você não tiver tempo, mais funcionário você tem que ter. Ou então você vai dividir essas pessoas com seus concorrentes. E eu creio que você não quer isso. Dividir nada com ninguém. Você tem que ser um pouco egoísta de querer ter um pouco para você. Não estou falando para você ser egoísta no sentido do lado ruim. É no bom sentido. Tem que ser um pouco mais ambicioso, ok? Por que essa técnica que você está falando, Felipe, que ela dura exatamente 7 minutos para você fazer uma sobrancelha? Eu posso te falar com toda sinceridade que quando eu comecei, eu não consegui marcar um tempo certo. Eu não conseguia marcar um tempo certo para poder fazer um design de sobrancelha personalizado. Como que isso aconteceu? Eu comecei a notar que as pessoas chegavam para fazer a sobrancelha comigo, eu conseguia fazer a sobrancelha sem nenhuma marcação. E para você entender como que eu cheguei nesse resultado dos 7 minutos, foi assim. As pessoas chegavam para fazer a sobrancelha comigo, eu fazia a sobrancelha dela, né? Ouvia a história, né? Entrevistava, né? Seguia o passo a passo, né? E dentro daquilo ali, ela se surpreendia com a minha agilidade e com a minha qualidade. A qualidade que eu entregava para ela ali, dentro da minha agilidade. Isso foi passando de boca em boca na cidade e aquilo ali eu nunca trabalhava com horário marcado. Até hoje eu não trabalho com horário marcado. Eu trabalho por ordem de chegada. Aí o que aconteceu? Foi acumulando pessoas e essas pessoas pediam para me marcar horário. Só que quando eu tentei marcar horário dentro da minha técnica, eu não conseguia.
porque eu atingia um horário tão rápido, um tempo tão rápido, que eu tinha que ficar esperando as outras pessoas chegar. E aquilo ali gerava uma desorganização na minha agenda, porque eu não tinha necessidade de marcar um horário em 10 minutos. Porque em 1 hora eu fazia quase 10 sobrancelhas, sem perceber. Foi aí, então, que eu percebi que a minha técnica eu consigo fazer em 7 minutos ou menos. Estou contando essa história para você entender como que isso foi. Ok? Mas como é que eu cheguei nisso? Eu vou te explicar como que eu cheguei nisso. Você que está me assistindo agora, você deve ter ouvido falar no triângulo da vida, né? Que se chama a boca, o nariz e os olhos. O triângulo da vida, ele é o principal fator para você descobrir as marcações de uma sobrancelha. Não é isso? As marcações, você encontra os pontos, você encontra as linhas e você encontra o tamanho de uma sobrancelha através do triângulo da vida. E o que eu percebi? Todas as vezes que eu clicava no meu celular para encontrar algum vídeo sobre alguém fazendo a sobrancelha sem marcação, só caía dentro de pessoas que faziam técnica na marcação. E como é que eu tirei isso dentro desses vídeos dessas pessoas? Eu comecei a imaginar que todas as vezes que elas iam fazer a marcação, elas usavam o próprio triângulo da vida, porque elas respeitam isso. Então o que eu fiz? Eu anulei todas as linhas de marcação que essas pessoas pegavam e eu trouxe para dentro da técnica, para dentro de cada cliente, como realmente que aquela cliente queria que a sobrancelha delas fosse. E todas as clientes chegavam para mim falando: Felipe, eu quero a minha sobrancelha com a cauda até aqui, eu quero a minha sobrancelha com esse ponto aqui mais alto, eu quero assim, assim, assado. Tudo que elas me passavam estava dentro do triângulo da vida. Então o que eu fiz? Eu não preciso exatamente das marcações na linha para me entender ou personalizar uma sobrancelha. O que eu tenho que entender é a história da minha cliente, o que eu tenho que entender é o desejo da minha cliente, e quando eu entendo os desejos da minha cliente, através do triângulo da vida, eu encontro os pontos, as linhas e o tamanho e a espessura da sobrancelha. Então, nesse vídeo aqui, para não ficar só na teoria, eu vou mostrar para você na prática como que você vai encontrar os pontos, as linhas, o tamanho e a espessura através do triângulo da vida que você mesmo já faz. Ou se você ainda não faz, você vai aprender a fazer nesse vídeo. Eu vou fazer para você entender e comprovar que o triângulo da vida consegue personalizar uma sobrancelha sem marcação em 7 minutos. Por que eu estou falando da minha técnica, da técnica mão livres, tá? E eu estou falando também da técnica da marcação. É só para você entender o seguinte: toda vez que eu falo sobre a técnica da marcação, eu não tenho nada contra a técnica marcação, não tenho nada contra a técnica, tá? Para fazer micropigmentação mesmo, eu uso a técnica marcação. Só que tem sobrancelha, tem design, tem cliente que me pede para me fazer uma sobrancelha personalizada que eu não preciso de fazer na marcação, a própria micropigmentação. Mas por que eu estou falando sobre a marcação? Só para você entender. A marcação, quando a gente vai fazer a marcação, quando eu faço a marcação, imagino que você também faz dessa forma, que é uma forma mais ou menos universal, né? Eu tenho que primeiro achar o ponto central do rosto, não é isso? E depois eu encontro o ponto A, depois eu encontro o ponto B, tem pessoas que preferem encontrar o ponto C para encontrar o tamanho da sobrancelha, e depois eu encontro o ponto B, não é isso? Que é o ponto alto da sobrancelha. Só que essa marcação, eu que tenho que fazer na própria cliente, eu que faço a marcação. O rosto da cliente, ela não vem marcado para mim, de fábrica, aonde eu tenho que seguir aquela linha na marcação. Quem cria a marcação sou eu, não é verdade? Então, se isso faz sentido para você, você concorda comigo que quando você faz uma sobrancelha na marcação,
E quando você termina de fazer a sobrancelha, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo, com vários amigos meus que são design. A pessoa, a cliente, olha e fala, parece que está algo diferente aqui, eu não gostei de uma coisa aqui. Só que a sua cliente, ela não consegue te explicar onde é, mas você sabe onde é. Sabe o que significa isso? Você, com a própria marcação, você está tentando personalizar um design na cliente. Só que você não sabe consertar, porque você já fez a marcação. E agora, como é que você vai consertar algo que você já fez? Ou você vai ter que esperar a rena ou os pelos crescer, ou você vai ter que danificar, porque eu falo isso com 12 anos de experiência. Ou você vai ter que esperar a rena sair, ou o cabelo crescer, ou se você for mexer muito, você acaba danificando. É como se fosse para fazer uma casa, eu sempre dou esse exemplo. A pessoa fala bem assim, eu quero essa parede nessa medida, eu quero isso aqui assim, assim, assado, eu quero assim, assim, assado. Um pedreiro vai lá, escuta e vai lá e executa. Só que ele não escutou a parte de móveis que ela ia colocar. Na cozinha que vai ter isso, isso, isso. Na sala vai ter isso, isso, isso. Se ele não escutar a história da sobrancelha e se ele não prestar atenção no conteúdo que a pessoa tem para ele, ele vai fazer a parede e quando a casa estiver pronta e quando ela for colocar os móveis, ela vai olhar e vai falar bem assim, essa parede não ficou boa aqui não. Essa parede não está boa aqui não. Porque ele não personalizou. Ele só foi na metragem que ela passou. Isso significa o quê? Felipe, eu não entendi nada, eu vou te explicar. Isso significa que, às vezes, você marca a sobrancelha todinha da cliente, trabalha na marcação. Na hora, as medidas, as marcações, ficou top. Mas quando você desmancha um design simples, não ficou do jeito que ela esperava. Ou até mesmo do jeito que você esperava. Então eu estou aqui para te dizer o seguinte, que eu não tenho nada contra a marcação. Eu tenho algo contra que eu não vou engessar minha sobrancelha na pessoa. E outra, eu não posso perder mais de 20, 30 minutos para fazer uma sobrancelha. Desculpa aí, se você acha que ter qualidade e merecimento em valor alto precisa de gastar tempo para você fazer uma sobrancelha, você está ultrapassado, você está muito ultrapassado. Porque hoje em dia você chega em um dos maiores e melhores restaurantes que tem em São Paulo, eles conseguem te atender em menos de 15 minutos, você escolhendo o cardápio que você quiser. Você pode escolher uma lagosta, que eles te atendem. Você pode procurar aí o melhor restaurante de São Paulo, eles atendem em 15 minutos. 15 minutos e vem com um prato fresquinho para você. E você fala, como é que essa pessoa já sabia? Como é que esse restaurante sabia que eu queria comer? Será que já estava tudo pronto? Sabe o que significa? Personalização, estudo e técnica. E é o que eu vou te ensinar hoje. Você ganhar tempo e fazer algo de qualidade para você entregar o seu cliente. Você não precisa de muito tempo para poder valorizar o seu trabalho. Você precisa de qualidade e agilidade, que é o famoso QA. É o que eu vou te ensinar hoje, ok? Então, pessoal, a gente já preparou o nosso cenário aqui. Então, para você entender tudo sobre a técnica mão livre, é o que eu vou falar agora para você, tá? Dando continuidade na nossa aula, ok? Eu estou com a nossa modelo aqui, Thaís. Thaís, seja muito bem-vindo à família Criador de Identidade, tá bom? E nós iremos aqui agora, a Thaís é uma conhecida nossa, tá, pessoal? Nós iremos aqui agora interagir para você entender como que você irá fazer para você ouvir a sua cliente, a história da sua cliente, a história da sobrancelha da sua cliente, e você entender também como que você entrevista a sua primeira cliente, a sua segunda e terceira cliente, ou pessoas até mesmo que veio de outro lugar para poder fazer o design de sobrancelha, mas que não conhece essa técnica. Entendeu?
Talvez você ainda não tenha confiança de trabalhar com a técnica mão livre. Talvez você está conhecendo a técnica agora. E para você que está começando agora a entender essa técnica, esse é o principal vídeo para você entender e nunca mais esquecer sobre como criar um design personalizado, como personalizar um design da sua cliente, ok? O que acontece? A Thaís, a gente está olhando ela de frente aqui, a câmera é os meus olhos, tá? A gente está conseguindo olhar para a Thaís aqui de frente e a gente percebe que a sobrancelha da Thaís é uma sobrancelha linda, uma sobrancelha linda, uma sobrancelha de pelos escuros, tá? Uma sobrancelha que parece que era uma sobrancelha grossa, né? Parece que era uma sobrancelha mais grossa, tá? E é uma sobrancelha quase que perfeita. Mas o que eu tô vendo aqui é o que eu tenho que perguntar a ela. Então, pessoal, eu estou aqui com a Thaís e eu vou fazer entrevista com ela, uma pequena entrevista para me saber. Ela vai me responder apenas o que eu perguntar para ela, porque vai ser assim que você vai fazer com a sua cliente. Normal. Thaís, você está satisfeito com a sua sobrancelha? Você quer mudar alguma coisa? Sim, queria. Você queria mudar? O que você queria mudar na sua sobrancelha? Eu queria ela mais grossa. Ah, Aqui tá. na ponta. Ah, tá. Você queria a ponta da sua sobrancelha mais grossa. Tá, sua sobrancelha ela já é um pouco cheia. Você pode me informar se ela demora a crescer muito tempo ou ela cresce muito rápido? Mais ou menos. Mais ou menos. É o quê? Uns 20 dias, de 15 a 20 dias? É um modelo, em média isso daí. Poxa, Thaís, legal. Você sabe como é que está a sua sobrancelha hoje? Não. Você não sabe como é que ela está. Eu posso te falar como é que ela está hoje. A sua sobrancelha, do seu lado direito, a cauda dela está um pouquinho mais grossa do que o seu lado esquerdo. Tá? A sua sobrancelha, o começo da sua sobrancelha, uma sobrancelha aqui, ó, o começo dessa sobrancelha aqui, ela tem um crescimento diferente dessa aqui. Isso aqui causa um desângulo, causa algo diferente, que você olha e fala, ela está diferente, mas eu não sei o que é. Esse crescimento de pelos aqui, com direção diferente, causa uma má impressão na sobrancelha. Tem gente que não gosta, eu não sei se esse é o seu caso. Esse é o seu caso? Sim. Você não gosta desse crescimento aqui, né? A maioria das pessoas não gosta. A outra coisa que eu estou percebendo aqui é que o ponto da sua sobrancelha, o ponto B dela, é mais alto de um lado do que o outro lado. Isso se chama expressão facial. Tá? Talvez a forma que eu for desenhar a sua sobrancelha aqui, de acordo com o seu gosto, você vai ainda ficar um pouco impressionado em achar que tem ângulos diferentes. Mas isso é uma expressão facial que design nenhum consegue mudar. Isso aí já é do lado estético, um botox, né? Uma harmonização facial, isso aí é da própria expressão facial sua. Ok? Então hoje a sua sobrancelha está aqui. Eu fiz essas 3 perguntas para você, como é que ela era, como é que ela está e como é que você queria que ela fosse por causa disso. Ok? Então você queria que ela fosse mais grossa. Então o que a gente vai fazer? Para dar um aspecto da sua sobrancelha ser mais grossa, dificilmente eu vou conseguir fazer sem fazer uma aplicação de uma rena ou de uma tintura. No caso aqui, eu prefiro fazer a rena pelo fato que a tintura ela vai colorir o seu pelo. O seu pelo não precisa ser colorido, porque o seu pelo está de acordo com o pelo da sua cabeça, que é o seu cabelo. Então a gente faz uma tintura que vai colorir somente o fundo e vai dar um aspecto de mais cheia, que é o que você queria que ela fosse mais grossa. Ok? Então vamos lá então. Então, para você que está assistindo o vídeo agora, essa aula, eu vou falar o seguinte aqui para vocês. Eu vou fazer na Thaís aqui um design de sobrancelha com rena, com a técnica mão livre. Só que antes de eu fazer a técnica mão livre, eu vou falar um pouco sobre a técnica da marcação, tá? Para você entender o porquê que eu vou fazer a mão livre. Porque a técnica da marcação, ela é parecida
com a técnica da mão livre. Ou eu tenho que ser humilde em falar a verdade, que a técnica da mão livre foi baseada nas informações que a técnica da marcação tem, que é o triângulo da vida, né? Eu não tirei a técnica mãos livres de algo da minha cabeça. Eu tirei de informações que existente, que é triângulo da vida e desejo das mulheres. Ok? Então a gente criou isso daí e aperfeiçoou em que? No QA, que é a qualidade com agilidade, para me poder fazer em 7 minutos. E quando eu estiver fazendo, aproveitando o gancho, quando eu estiver fazendo a sobrancelha aqui, você mesmo aí de casa, você pode marcar quanto tempo que eu vou demorar para fazer essa sobrancelha. Porque quando eu estiver fazendo, eu vou pedir aqui para não editar. Tá bom, Eli? Não edita, viu? O Eli não vai editar, ok? Lembrando aqui que você que está me assistindo esse vídeo, você tem que entender o seguinte também. A técnica da mão livre vai te conduzir a fazer um design de sobrancelha em 7 minutos. Porém, se a sua cliente tiver a preferência de fazer a sobrancelha dela, o design de sobrancelha dela na pinça, e ela tiver sensibilidade para isso, ela demorar para poder fazer o design, mesmo você passando uma pomadinha para poder adormecer, né? uma pomadinha que vai aliviar um pouco, infelizmente não irá dar tempo de você fazer em 7 minutos. Não é que eu quero que você faça correndo, porque às vezes você vai fazer e ela vai pedir para ficar parando. Então isso gera tempo. Você não vai precisar de ficar nervoso ou chateado por causa disso. Você vai respeitar a dor da pessoa e vai continuar fazendo. Ok? Mas o comprovado você conseguirá fazer em 7 minutos. Vamos lá? Então, voltando ao assunto aqui, o que acontece? A técnica da marcação, ela é nada mais, nada menos através do triângulo da vida, como eu estava fazendo. A primeira coisa que a pessoa vai fazer para fazer a técnica da marcação é achar o ponto central. Ela acha o ponto central. Tá vendo? Aqui eu estou usando uma linha, talvez a câmera aí, vocês estão olhando de um modo que, olha lá, aqui é o triângulo, aqui é a técnica da marcação, tá? Ela acha o ponto central, certo? Eu não vou marcar aqui para você entender o que eu quero dizer, ok? Achando o ponto central, ela vem aqui e acha o ponto A. Depois ela acha o outro ponto A, através do nariz, da boca, ok? Boca, nariz e olho, né? Ponto lacrimal. Depois que ela achou o ponto central, o ponto A, ela vem e acha o ponto B, que é na aba do nariz e no ponto alto da sobrancelha. E depois ela acha o ponto C, que é no corte do olho, não é isso? Fazendo-se isso, a pessoa vem e liga os pontos. Ela liga o ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C. O que é o que eu quero te dizer aqui agora? Para essa pessoa fazer essa marcação, ela precisa enxergar que não existe, antes dela fazer essa marcação, não existe outras marcações para ela enxergar aonde ela tem que passar essa linha aqui. Tá vendo essa linha aqui? Eu vou pedir, vou ver se vai focar aqui, ó. A linha tá aqui na minha mão aqui, pessoal, ó. Deixa eu ver se vai focar. Só um minutinho. Aqui a linha aqui, ó. Não existe outra marcação que ela mesma vai ter que seguir aqui. Ela tem que seguir essas linhas aqui, ó, da sobrancelha, do ponto A até o ponto B, no olhômetro. É no olhômetro. Por que eu estou falando isso? Porque a única coisa que ela segue é o triângulo da vida. Ela vai seguir o nariz, boca, nariz e olho. E aqui é a mesma coisa. Só que quem dá o destino dessa linha aqui é a própria pessoa. Então, nada mais, nada menos do que eu fazer o quê? Eu, Felipe Design, eu não quero trabalhar com a linha e eu tenho a coragem de trabalhar sem a linha.
tá? Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo esse design aqui para poder você ver como que é a técnica à mão livre nesse tempo. Eu não vou fazer a CPC aqui, porque a gente já fez a CPC dela antes, tá? Então aqui eu vou passar somente uma água micelar aqui para poder tirar as impurezas aqui, que eu coloquei a linha, né? Coloquei a tesoura ali e eu vou fazer. Eu vou fazer essa sobrancelha aqui na navalha para você entender o que eu estava falando. Se para eu encontrar um ponto A, um ponto B, um ponto C, na linha, na marcação, não existe marcação para mim aqui, o que impede de eu usar esse aparelho, que se chama o navalhete, para eu encontrar um ponto exato, um ponto A, um ponto B e um ponto C. Por que eu não posso usar esse aparelho para eu encontrar esses 3 pontos? Por que eu não posso usar esse aparelho para eu encontrar os pontos, as linhas corretas em uma sobrancelha? Por que eu não posso usar? Então eu preferi mudar. Eu decidi mudar. Eu decidi encontrar os meus pontos, os pontos das clientes, através do desejo da própria Thaís. Eu decidi usar as minhas ferramentas que eu uso no meu dia a dia em cima da história que a Thaís me contou dela. Que pessoas acabaram com a cauda dela, pessoas... ela queria mais grossa, então a pessoa afinaram a sobrancelha dela. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma sobrancelha de cauda longa, eu vou fazer uma sobrancelha mais grossa, respeitando o triângulo da vida. Somente isso. A técnica mão livre respeita o triângulo da vida. Então, para você que está assistindo esse vídeo agora, eu queria que você começasse a marcar. Começasse a marcar a partir do momento que eu iniciasse o design dessa sobrancelha. Lembrando que eu vou fazer essa sobrancelha em 7 minutos. Marcado, ok? Ela não quer uma sobrancelha escura, ela quer uma sobrancelha só delineada, e ela quer uma sobrancelha grossa, e ela quer uma sobrancelha de cauda longa. Ok, pessoal? Então você pode começar a marcar. Vamos lá? Acha o ponto A, liga o ponto A no ponto B. Ok? Liga o ponto B até o ponto C. Aqui eu já fiz a parte de cima, pessoal. Lembrando que o direcionamento dos pelos dela está para fora. Então eu venho aqui e tiro. Ok, pessoal? Venho aqui e tiro. Ok? Ó, segura a cauda e eu já começo fazendo essa sobrancelha. Limpando o mínimo possível. Fazendo o design correto em cima do desejo da Thaís, ó. Ok? Aqui eu vou direcionar e direciono do ponto B até o ponto A. E o design da Thaís aqui, ele está pronto. Lembrando que eu vou fazer essa sobrancelha em 7 minutos e te dando todas as informações, tá, pessoal? Então vamos lá, então. Aqui eu seguro do ponto B até o ponto C, porque eu já sei que é os 2 pontos que eu preciso para encontrar a cauda. Não é isso? Então, se eu segurei do ponto C até o ponto B, eu estou indo até o ponto A. Então, eu seguro do ponto B até o ponto A e eu faço uma outra linha. Olha lá, pessoal. Então, você que está me assistindo aí, você também pode encontrar os pontos da sobrancelha somente através do triângulo da vida. E usando a própria lâmina do navalhete. Então aqui eu já fiz um design de sobrancelha simples nela. Eu acho que eu não gastei nem 4 minutos. Né? Mas vocês estão gravando aí. Vamos lá que agora falta a rena. A sobrancelha dela está pronta e agora eu vou fazer a rena. A rena é a mesma coisa. Eu encontro o ponto A. Quando eu encontro o ponto A, eu vou fazer linhas para me encontrar o ponto B. Todas essas linhas que eu estou fazendo aqui
são linhas para altitude. Eu tenho que elevar essa gota que eu fiz no ponto A até o ponto B, lembrando que ela aqui é uma sobrancelha grossa. Então eu não posso ultrapassar muito dos pelos dela, senão vai ficar muito artificial. Ó, então eu tenho que dar um fundo de expressão. Certo? Se vocês não estão conseguindo me ouvir direito, deixa nos comentários aí, tá? O que vocês não conseguiram entender ou as dúvidas de vocês, ok? Então, lembrando que ela aqui é uma cauda longa, então eu vou alongar essa cauda, não é isso? Alonguei a cauda, eu alongo o ponto A e eu vou até o ponto B, ok? Alongo o ponto A e vou até o ponto B, ok? Todas as vezes que você for fazer uma sobrancelha e você começar pelo ponto A, você é obrigado a ir até o ponto B primeiro, tá? Existe técnica que você começa pelo ponto C, mas essa não é a técnica, ok? Então vamos lá, ó. Aqui eu estou fazendo a sobrancelha da Thaís, mas eu vou explicar tudo que eu estou fazendo aqui de novo, passo a passo, ok? Para vocês entenderem. Eu estou te provando que você consegue fazer em 7 minutos. Ok? Quantos minutos que nós temos aí, meu videomaker? 4. 4 minutos ainda? 4 minutos e 26 segundos. 4 minutos e 26 segundos. Então vamos lá. E eu vou te ensinar agora o passo a passo de como é essa técnica da rena ainda. Vou te ensinar ainda nesse vídeo como que você faz para você passar a rena e ter esse controle que eu estou tendo aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um controle, se chama controle da gota. Isso se chama controle da gota. Isso é uma técnica também, tá? Controle da gota. Como assim, Felipe? Controle da gota? Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Lembrando que a sobrancelha da Thaís, lembra que eu falei que a sobrancelha direita dela é mais alta que a sobrancelha esquerda? Então eu tenho que jogar um pouquinho o ponto para cima, ok? Vamos lá então. Abre os olhos, Thaís, fazendo um favor. Vamos aqui. Você está vendo essa coordenação que eu estou tendo aqui? Ó, isso aqui é uma outra técnica. Essa técnica se chama técnica para não tirar pelo. Tá? A técnica do delineado do navalete, ok? Ó, essa aqui a gente ensina de uma forma natural que você consegue treinar em casa. Eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando como que eu faço para ter esse treinamento aqui, ó. Como é que eu faço para ter essa agilidade. Tá aí. A sobrancelha da Thaís está aí, ó. Deixa eu naturalizar aqui, só um minutinho. Quantos minutos eu gastei? Você consegue me falar aí, meu vídeo? Meu cameraman. 6 minutos e 30 segundos. 6 minutos e 30 segundos. Então a gente conseguiu fazer a sobrancelha da Thaís. Olha aí, pessoal. Olha lá, que sobrancelha, ó. Olha. E aí, gostaram? Sem edição e sem demais longas. Enquanto a sobrancelha da Thaís vai secando, porque ela não quer uma sobrancelha escura, nós vamos deixar apenas 3 minutos aí. Eu já terminei o design, ok? Enquanto vai secando, eu vou te explicar aqui agora como que eu fiz para fazer essa sobrancelha dessa forma. Vocês lembram que quando eu estava falando sobre a linha que precisa de um ponto central? Esse ponto central, galera, vocês vão olhar e vocês vão saber de cor como encontrar esse ponto central. Como é que eu encontro o ponto central de uma sobrancelha? Eu encontro o seguinte, eu, Felipe, faço dessa forma. Primeiro eu faço a primeira sobrancelha que estiver mais próxima do centro da sobrancelha dela, do centro do nariz dela. Eu venho com a minha lâmina aqui e eu faço isso daqui, ó. Eu coloco a minha lâmina mais ou menos no meio.
Tá vendo? Mais ou menos no meio, antes de começar. A sobrancelha que estiver mais próxima da ponta da minha lâmina é a que eu vou começar a fazer. No caso, foi a sobrancelha do lado direito. Geralmente, eu já começo por ela também. Eu que já estou 12 anos na estrada, eu já começo a fazer a sobrancelha por ela, porque eu já tenho essa dinâmica de já enxergar qual que eu posso começar primeiro, tá? Até os meus alunos mesmo, eu ensino a fazer dessa forma. Porque quando eu encontro o primeiro ponto, que é o ponto A, eu já faço aquela linha da própria marcação. Como é que é a linha da própria marcação? É essa daqui, ó. É uma linha, olha lá, ó. Isso aqui é uma reta. Eu estou fazendo uma reta. Com a própria lâmina aqui, uma reta. Quando eu encontro essa reta aqui, o que que eu faço? Eu já encontro uma outra reta, que é essa reta aqui. Uma outra reta. E essa reta é que vai me dar um caminho para me encontrar o ponto B, que é essa outra reta. Então, quando eu encontro o ponto B aqui, eu paro e encontro o ponto C, que é somente mais uma reta, que é essa daqui. Então, eu fiz 3 linhas. A primeira, a segunda e a terceira. Como é que eu encontro a quarta e a quinta linha? A mesma coisa, seguro do ponto B até o ponto C, estico, que automaticamente o pelo vai se direcionar a algo reto, porque eu estou esticando a pele. Então, seguro e começo do ponto C até o ponto B. Sempre jogando a lâmina para cima. Depois eu seguro do ponto B até o ponto A e direciono mais uma vez. E assim eu termino o meu design. Eu não faço acabamento. Eu não faço acabamento com a navalha. Eu faço um delineado. Eu faço um design com a própria lâmina. É um delineado. Felipe, e se for com a pinça, o que que eu faço? Eu vou gravar um vídeo para vocês explicando como que eu faço um design na técnica mão livre só com a pinça. Para vocês entenderem como que eu faço com a pinça. Aqui eu quero te mostrar como é que eu faço com a lâmina. Ok? A outra sobrancelha é a mesma coisa. Eu seguro o meio, faço o apoio e eu coloco sempre a navalha em linha reta. Vocês estão percebendo que tem uma reta ali? Ó, eu faço uma linha reta. Depois eu encontro o ponto B, sempre em linha reta. E depois eu puxo e encontro o ponto C. Ok? Para mim poder decidir o tamanho da sobrancelha, eu seguro o ponto A e o ponto C, que é o tamanho, e estico. E eu coloco a minha lâmina diagonal no corte do olho. Lembra que a marcação a gente faz no corte do olho? Então eu coloco a lâmina no corte do olho. Lembrando aqui, pessoal, que você tem que tomar cuidado para você manter essa coordenação motora aqui, ok. Senão você corta a cliente, ok? Segurança do trabalho aí, tá? É biossegurança também. Então você segura aqui, colocou aqui, apoia no dedo aqui, ó, decidiu o tamanho, tira aqui o tamanho e você vem em linha reta até o final. Porque quando você solta, automaticamente esse volume que tem no osso daqui do ponto B dela, já vai fazer a curva. Então tá aí. A sobrancelha técnica mão livre, fazendo com o navalhete, ok? Vamos tirar a sobrancelha da Thaís agora para vocês verem? Acho que já passaram os 3 minutos aí, Eli? Passou, né? Então somente com algodão molhado com água, eu vou retirar a rena, porque ela quer uma cor clara, tá? Lembrando aqui, você que está me assistindo aí, eu fiz a cor aqui, eu fiz a castanho escuro. Então, usando a cor castanho escuro, se eu deixo menos tempo, essa rena vai ficar mais clara. Eu posso também, se vocês quiserem, eu deixo nos comentários se vocês querem que eu dê uma aula de colorimetria aqui, sobre a rena, sobre a sobrancelha, que a gente vai fazer um vídeo aí só falando sobre as renas. Tudo sobre rena.
tá? As técnicas, os modelos, sobrancelha ombrê, sobrancelha degradê, sobrancelha compacta, tudo sobre sobrancelha. Se precisa de quantas cores para fazer uma cor, tudo eu vou falar aqui sobre sobrancelha e sobre rena para vocês, ok? E a gente vai retirar essa daqui. E eu quero pedir desculpa a você que está me assistindo o vídeo, que a gente não fez o antes e o depois, tá? Mas eu posso pedir para o Eli fazer um antes e depois, porque ele deve ter alguma foto da Thaís aí, ok? Então vamos lá então, olha só. E quando você acabar de fazer, sempre dá uma penteada na sobrancelha da sua cliente, para manter os fios bem regulados, tá? Ó, dá uma penteada. E tá aí. Vamos lá? Pode levantar aqui um pouquinho? Olha lá, pessoal, de aqui de frente. Olha essa daqui, ó. Olha. Ok? E tá aí, a sobrancelha. Eu quero fazer uma informação para vocês aqui, para você que está assistindo esse vídeo. A Thaís, ela tá sem máscara, mas eu estou com máscara e eu tô mantendo a distância dela, tá bom, pessoal? A gente tá fazendo a gravação aqui, mas a gente tá mantendo uma distância aqui, mas eu tô com máscara e ela tá sem máscara, tá? Mas aqui a gente tá com álcool aqui, ó. A gente bota na mão aqui, tudo certinho aqui, para poder mantendo a nossa segurança e a nossa saúde, ok? Tá todo mundo aqui dentro das normas municipal, aqui dentro da norma da Anvisa, tá, galera? Então é isso aí. Se você gostou, eu peço para você deixar aí nos comentários, tá? Se você tem alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aí também, tá? Sobre a sobrancelha, sobre a técnica. Se você quiser saber mais sobre a técnica, eu vou deixar um link aí do meu Instagram. Você me segue lá no Instagram, pode me mandar no direct, pode me adicionar também no Telegram, vou deixar um link lá para vocês, tá bom? E eu espero ter ajudado a vocês. Se você tiver dúvida sobre qualquer coisa, sobre qualquer técnica, sobre qualquer sobrancelha, sobre qualquer coisa, pode me chamar no direct, pode deixar nos comentários que a gente está aí para poder ajudar. Lembrando que meu nome é Felipe Design, tá? Sou design de sobrancelha, tá? Sou palestrante também sobre design de sobrancelha, tá? Empreendedorismo. E se você quiser algum conselho, se você quiser que eu solucione algum problema seu aí, não tem problema nenhum, você pode me chamar que eu tô aqui para te ajudar. Sou o criador do método Criadores de Identidade, da técnica Mãos Livres, e estou aqui para poder revolucionar e trazer essa tecnologia, essa inovação para você. E você que só trabalha com a sobrancelha na marcação, eu indico você a aprender esse novo método para otimizar o seu tempo e levar a sua agenda cheia e você ter mais lucro. Você ter mais lucro através da técnica Mãos Livres, que é uma técnica que está crescendo muito. Só esse ano a gente já formou, do ano passado para esse ano, perdão, a gente já formou mais de 200 alunos com essa técnica, tá bom? E vai ter vídeo também aqui para poder estar falando sobre isso. Eu agradeço a você, se você gostou, deixa um like aí, curte e me segue no meu canal, ok? Obrigado, pessoal!